E com as exportações crescentes do agronegócio, a expectativa é que em 2022 o valor dos embarques brasileiros atinja um recorde. A previsão é do INSPER Global Agro, que projeta uma marca de 140 bilhões em valor exportado. Dado do Ministério da Agricultura revela, inclusive, que de janeiro a setembro, as exportações brasileiras do setor agrícola renderam 122 bilhões de reais, resultado recorde para o período. O livre mercado e a conquista de novos clientes mundo afora tem sido uma marca do agro moderno. Esse é um dos principais pontos de atenção do setor com um novo governo, seja ele um governo novo de Bolsonaro ou de Lula. Qual será a estratégia de governo para o comércio internacional do novo presidente da República? Além desse debate, há temas como impostos e tributação, meio ambiente e estabilidade social no campo, que são acompanhados muito de perto pela nossa audiência do Hora H do Agro. Para tratar destes e de outros assuntos, nós recebemos André Pessoa, engenheiro agrônomo e CEO da Agroconsult. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, André. Muito obrigado, Kelly. É um prazer estar de volta aqui ao seu programa. É uma satisfação para a gente poder participar. E queria dizer já de saída aqui da minha solidariedade ao veículo de comunicação na qual você trabalha, a Jovem Pan, e a todos os profissionais que trabalham aí, em função da censura que vocês vêm sendo submetidos aí pelo TSE. Para mim como patriota e democrata, né, um absurdo completo que está acontecendo. Então, queria prestar minha solidariedade aos profissionais que trabalham na companhia, em seu nome, né, e também manifestar minha indignação com o silêncio ensurdecedor, né, dos outros veículos de comunicação em relação a essa questão de censura. É uma coisa muito, muito angustiante o que a gente está vivendo, mas a gente vai tentando aqui levar a informação de qualidade, como você faz, né, para todos os teus telespectadores. Muito obrigada, André. A gente agradece pelas palavras em meu nome e de todos os colegas da Jovem Pan News. Para a gente dirigir também o nosso debate aqui, a audiência do agro, e não só do agro, porque tem gente do Brasil inteiro nos assistindo em grandes centros urbanos, a gente começa com uma pergunta-chave. Quais são os riscos que você vê para o agro caso o Lula vença ou caso o Bolsonaro vença? Riscos, oportunidades, a sua visão sobre esse pleito que é um dos mais disputados da história? Muito bem, eu acho que o mais disputados e talvez o mais importante da história republicana brasileira, né? Essa decisão que nós temos todos aí agora nos próximos dias, né? Domingo é uma decisão para os próximos 20, 30, 40 anos, né? Não é só mais para os 4 anos aí que a gente tem pela frente. Olha, de certa forma é fácil e difícil, né, fazer essa análise, porque de um lado a gente tem, né, um conhecimento pleno da trajetória e das prioridades dadas à agenda da agricultura, né, pelo governo atual, né. A gente acompanhou muito de perto o excelente, extraordinário trabalho conduzido pela ministra Tereza Cristina, agora pelo ministro Marcos Montes, né, com reflexo muito positivo. O agro talvez tenha sido o setor da economia mais pujante nesses últimos 4 anos, difíceis, anos em que o Brasil foi chamado, né, para ampliar a sua participação no mercado internacional, através de exportações no momento de inflação global, no momento de insegurança alimentar crescente, né, com a pandemia, e a gente sabe exatamente quais são as prioridades, em que o governo focou a sua atenção, né, que é abrir mercados, aumentar a competitividade do Brasil, aumentar a participação do setor privado no financiamento, né, da agricultura, prover, né, insumos, né, está preocupado com a questão de fornecimento de insumos, avanço, né, na questão regulatória, não só de crédito, mas na questão fundiária, na questão ambiental. Ou seja, a gente conhece um pouco a agenda, né, do governo e pode imaginar alguns avanços, né, e continuidade de alguns processos que já estão em andamento. Do outro lado, a gente não tem um programa de governo manifesto para a agricultura, né? Infelizmente, a candidatura do PT não apresentou um programa de governo, apresentou, depois retirou, né, o programa de governo, e a gente não sabe quais são as ideias para a agricultura. A gente tem apenas alguns indícios, por exemplo, através
de algumas iniciativas de parlamentares, né, ligados à candidatura do ex-presidente Lula, falando de algumas coisas relativas à agricultura, como, por exemplo, uma ideia de taxar exportações agrícolas, uma ideia de voltar a ter um controle estatal muito forte em cima de estoques reguladores, com intervenção do governo no funcionamento dos mercados, né, uma agenda talvez também mais voltada, né, para questões de interferência, né, de bancos públicos de forma mais pesada no financiamento agrícola, que é uma coisa que a gente já vinha, né, complementando de forma bastante eficiente com a participação do crédito privado. Ou seja, tem só indícios, né, de qual é a agenda, mas de certa forma o que preocupa é que é uma agenda que pode trazer retrocessos em relação a coisas que a gente já vinha superando ou já fazia parte do passado, como, por exemplo, essa intervenção muito forte do governo em estoques reguladores, em funcionamento do mercado, a tributação sobre exportações agrícolas, que desde a Lei Candia a gente conseguiu deixar para trás, e a gente observa que alguns países, como é o caso de vizinhos nossos aqui na Argentina, o mal que isso traz, né, para o desenvolvimento do setor agrícola, e ainda tem gente querendo resgatar, né, esse tipo de política. Eu acho que isso poderia trazer um retrocesso muito grande a essa grande dinâmica de expansão que o agronegócio vem apresentando nos últimos anos, especialmente nesses últimos 4 anos. Você tocou num ponto que é extremamente importante para a audiência do agro e para a audiência urbana que nos ouve. E eu gostaria aqui de contar com seus anos de experiência na cobertura do setor agropecuário para explicar para todos nós por que é ruim taxar a exportação. Porque há uma tentativa, muitas vezes, de colocar na conta da exportação a culpa pelo, por exemplo, o preço da carne. A gente viu, inclusive, isso sendo dito pelo candidato à presidência da República, Lula, dizendo que para tentar inibir a alta no preço da carne e deixar com que todos os brasileiros voltassem a comer o churrasquinho do domingo, seria bom, entre aspas, segurar um pouco desta carne no mercado doméstico. Isso é mito ou é verdade? Esclarece para a nossa audiência, André. Não, é um entendimento equivocado, né, de como os mercados funcionam, né, mas eles têm dito isso, acreditam nisso. Aliás, tem exemplos próximos. A Argentina já foi um dos maiores exportadores de carne do mundo, né, foi um dos maiores consumidores de carne per capita do mundo, né, quando exportava livremente a sua produção. Na hora que o governo começou a intervir na exportação, sobretaxando as exportações de carne, né, e regulando até qual volume que poderia ser exportado ou não, a Argentina entrou num processo de redução da atividade pecuária, né, por conta das incertezas geradas em função das intervenções governamentais, né, e reduziu drasticamente o seu consumo per capita de carne, né? Um país que era conhecido pela sua carne no mundo inteiro tem hoje um dos menores consumos per capita de carne da América do Sul e já foi um dos maiores, né? Talvez até junto com o Uruguai um dos maiores consumidores do mundo per capita. Isso por uma intervenção equivocada. Quem dita, né, o preço é o mercado internacional. Quando você interfere, você tira a possibilidade do produtor estar vendendo pela melhor oferta do mercado. E muitas vezes isso inibe o investimento. E ele vai para um outro mercado com o seu ativo, para uma outra atividade que não esteja tão regulada e que esteja tão controlada assim, pelos limites dados pela política de um determinado país, né? Então, aqui no Brasil, a gente ganhou um mercado extraordinário para a carne brasileira, seja a carne bovina, seja a carne de suínos, a carne de frango, participando de mercados livres, abertos, né? Gostaríamos até que o mercado fosse mais aberto, porque existem proteções no mercado que não são de ordem tarifária exclusivamente, mas de ordem sanitária, né, e até ambientais, né, que não fazem com que a gente acesse todos os mercados. Mas o pedaço que a gente pôde acessar do mercado fez com que a produção brasileira crescesse muito. A questão do custo dos alimentos aqui é muito mais uma questão de renda e de poder aquisitivo da população, né, do que o problema do preço dos alimentos, que é nivelado pelo preço internacional. Se a gente começa a ter um preço doméstico descolado do mercado internacional de uma determinada mercadoria, nós vamos migrar para produzir outras. O cara que cria
boi aqui para exportar para o mercado internacional, vai usar sua terra para produzir uma outra commodity ou uma outra atividade que não seja taxada, que não seja colocada cota e coisas desse tipo, né? Então, assim, essa é a consequência, é uma leitura equivocada de como os mercados funcionam, que, diga-se de passagem, não é só no aspecto do mercado agrícola, né? De uma forma geral, existe um entendimento muito equivocado da forma como o mercado funciona. Para quem não gosta de mercado, até se entende, né? Não gosta muito de como os mercados funcionam e acha que o Estado tem que intervir o tempo inteiro para disciplinar o funcionamento dos agentes econômicos, quando, na verdade, o mercado e o sistema de preços, né, acaba sendo a forma mais eficiente de organizar a produção, a distribuição, né? O livre comércio deveria ser preferido como política pública do que uma intervenção governamental. Mas não me surpreende, né, que a esquerda sempre tenha essa leitura de que o Estado deve ser o provedor, o regulador e, às vezes, até o produtor, né, de determinados produtos e serviços numa economia, coisa que já foi comprovada no mundo inteiro que não funciona. As economias que têm muito mais voltado suas políticas para o funcionamento livre do mercado têm prosperado mais, têm gerado prosperidade, têm gerado renda e têm colocado uma oferta de produtos adequada para os seus consumidores. Ou né? seja, deixando bem claro, aproveitando o que você está dizendo, isso explica parte do apoio também do setor agropecuário dado ao atual governo, que é um atual governo que é menos intervencionista, ou seja, que deixa o mercado mais livre. A exemplo do que você está colocando aqui, há uma grande preocupação com eventual taxação de exportação, que, nas palavras do André, poderia gerar um efeito contrário ao consumidor, que muitas vezes compra a ideia de que taxar a exportação diminuiria o preço do alimento no mercado doméstico, mas a gente veria um desestímulo à produção que poderia gerar justamente o efeito contrário, né? André? Exatamente, Kelly. E tem uma coisa muito importante aí que você apontou, que é assim, a expectativa que é criada, né? Então, quando você tem uma incerteza de como você vai ser regulado e o mercado vai ser disciplinado na frente, a primeira coisa do ponto de vista do investidor é ele recuar em relação aos seus planos de investimento até que as regras do jogo estejam claras para todo mundo, né? Estejam claras para todo mundo. Quando você tem uma sinalização de uma mudança muito radical no alinhamento da política pública, a primeira reação é uma reação de repensar os investimentos, ir com mais calma, entender como é que a situação vai ficar para depois voltar a pensar em investimento. E isso é uma ameaça, né? Isso é uma mudança de expectativa que pode trazer um desestímulo muito grande para um setor que vinha sabendo a regra do jogo e colocando seus investimentos aí para expandir a produção brasileira nos últimos anos. Muito bem, André, o nosso tempo está voando. Eu vou então pedir a você para a gente responder perguntas da nossa audiência que chegaram. Vamos receber algumas dessas perguntas. Vou pedir para a produção colocar na tela uma delas e vamos ver. Então, a pergunta enviada aqui à Hora H do Agro é do Fernando Barbosa e diz assim: para o crescimento do agro, qual vai ser o melhor resultado entre os dois candidatos? Se você puder ser breve na resposta, porque a gente tem mais perguntas. André, está com você. Não tenho dúvida alguma que a vitória do presidente Bolsonaro, a reeleição do presidente Bolsonaro seria mais favorável para o setor, até por conhecermos as suas prioridades para o setor, a linha de atuação que vem sendo seguida nesses últimos 4 anos, da identificação e diagnóstico dos problemas que precisam ser resolvidos ainda, alguns deles ainda muito graves, mas a gente sabe que essas prioridades estão eleitas, né? Na vitória eventual, né, do ex-presidente Lula, como eu disse aqui, a gente tem uma série de retrocessos para políticas que comprovadamente não funcionaram no passado e não tem nenhuma razão para funcionar no futuro. Entre elas, cita 2 exemplos só para ficar claro. Entre elas, por exemplo, a taxação de exportações agrícolas, a volta do governo intervindo na comercialização através de estoques reguladores muito altos, né? E eu ainda acrescentaria aqui uma questão de o entendimento de que o financiamento da agricultura deve ser promovido exclusivamente ou pesadamente por bancos públicos, não pelo tomador de risco por excelência, que é o mercado privado, financeiro privado, né?
Muito obrigada, André. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência na tela do Hora H do Agro. E para quem nos ouve pelas rádios, a pergunta foi enviada pelo Leandro Scarpassi e diz assim: o que pode acontecer com o dólar em vitória de ambos os candidatos? Se vencer o Lula, o que acontece? Se vencer Bolsonaro, o que acontece? André, a palavra é sua. Olha, câmbio é sempre muito difícil, mas eu acho que todos têm um entendimento, acho que a maior parte dos analistas também concorda com isso, que há uma expectativa de que se você tiver a vitória do Bolsonaro, né, a gente deve ter uma valorização da moeda brasileira, né, com uma atração maior de investimentos, uma redução do risco percebido, né, pelos agentes econômicos, né, então isso traria uma sensação de mais previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente, e isso certamente tira um pouco do ímpeto aí do dólar, que vem se valorizando fortemente. Na expectativa de uma vitória da oposição, o que nós poderíamos ter é uma continuidade desse processo de desvalorização da moeda brasileira, que pode ser de uma forma bastante abrupta aí nas próximas semanas, né? Exatamente por conta da incerteza, né, do que seria uma nova gestão aí voltada para a economia brasileira. Então, a nossa expectativa é isso: Bolsonaro ganhando, a gente tem um retorno da valorização do real, com uma pequena redução do dólar, e com uma eventual vitória do Lula, o que se espera é uma continuidade da perda de valor da moeda brasileira, né, talvez de forma bem intensa aí nas próximas semanas. André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nosso tempo está chegando ao fim e temos 2 temas aqui chamando a atenção da nossa audiência: impostos para o agro, tributação e questões de regras ambientais. O que esperar no caso de vitória de Lula e no caso de vitória de Bolsonaro, que está na mesa? Olha, esse tema é muito interessante, a questão das regras ambientais. O presidente Bolsonaro foi muito feliz durante o segundo turno em relacionar o avanço vamos dizer, na governança ambiental ligada ao agronegócio à questão da regularização fundiária. O primeiro passo, o passo mais importante para que você tenha a possibilidade de avançar, vamos dizer, na questão ambiental, passa pela regularização fundiária. Primeiro você precisa saber e ter certeza de quem é o dono da propriedade, para poder, inclusive, responsabilizá-lo por ilegalidades cometidas, né? Então, há um diagnóstico muito claro de soberania, né, de qual é o papel do Estado na regulação, né, dessa questão fundiária e ambiental, quais são os limites, né, que a gente deveria colocar em prática a partir do marco regulatório definido democraticamente no Congresso Nacional, que é o Código Florestal Brasileiro, né? Lá já estão as regras, depois de um longo debate, de como a gente deveria tratar a questão ambiental relacionada ao agronegócio. E muitas vezes o outro lado, né, de entidades ambientalistas, o movimento, né, mais de esquerda, entende que precisa reescrever, né, a Constituição ou mesmo o Código Florestal, atendendo a interesses que não são os interesses brasileiros, não são os interesses dos produtores brasileiros, da sociedade brasileira, consolidada através da nossa legislação no Congresso, mas interesses de consumidores europeus ou de ONGs internacionais que querem, vamos dizer, sobrepor o marco regulatório brasileiro, impondo regras que não estão inscritas no nosso, vamos dizer, arcabouço de legislações decididas aqui internamente, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. De um lado, a gente sabe o que precisa fazer para fazer que as leis funcionem, tem algumas falhas que precisam ser corrigidas. Do outro lado, a gente tem um arrepio da lei, né, querendo impor uma legislação e regras que não são aquelas regras definidas democraticamente dentro do ambiente brasileiro, né, de regulação, de legislação. Então, acho que aí tem um risco, né, inclusive, a como a gente deve tratar a questão de soberania em relação à questão ambiental, né? Então, bem, acho que esse é o tema. O presidente foi muito feliz em correlacionar regularidade fundiária com regularidade ambiental.
Muito bem. André, nosso tempo encerrou. A gente vai te convidar para voltar outras vezes para a gente entender qual vai ser o novo agro a partir do resultado da eleição e aí aprofundar debate como, por exemplo, reforma tributária, que também é algo que interessa demais a nossa audiência. Nós aqui da Jovem Pan News agradecemos a presença do CEO da Agroconsult, engenheiro agrônomo André Pessoa. Volte sempre ao Hora H do Agro. Muito obrigado e torço para que a gente possa ter uma boa decisão, né, nas eleições, que todos compareçam para votar. É muito importante que todos estejam presentes para votar. E mais uma vez parabenizando a Jovem Pan pelo excelente trabalho, corajoso trabalho que vem desenvolvendo para informar bem a sociedade brasileira. Obrigada, André. Até a próxima.